invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial com a finalidade de fazer a entrega do título de cidadão benemérito, liberdade e da justiça social, João Mangabeira, ao professor Taurino Araújo Neto, proposta pelo deputado Roberto Carlos. Convido para compor a mesa, senhores e senhoras, a senhora secretária-geral da OAB, Ilana Campos, representante do presidente Luiz Viana Queiroz. Convido a secretária-geral do Instituto dos Advogados, Giovanni de Aguiar Pereira, representante do presidente Antônio Luiz Calmon Teixeira. Convido o senhor presidente da Companhia Baiana de Pesquisa e Mineração, CDPM, e presidente do Partido Democrático Trabalhista, Harry Alexandre Brust. Convido o senhor coronel Luiz Garcia, representante do comandante da 6ª Região Militar, general Racine. Convido o senhor Agenor Sampaio Neto, representante do reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana, José Carlos Silva. Designo cerimonial para trazer até esse recinto o homenageado professor Taurino Araújo Neto. Convido ainda o senhor Jair Técio Cunha Costa, grã-mestre da Grande Loja Maçônica da Bahia. E convido a todos para ouvir a execução do hino nacional.
agenda o presidente da ANFIP, o senhor Wilson Góes. Como de praxe, vou utilizar a tribuna, porque é até melhor para a gente fazer o pronunciamento. Senhores e senhoras, boa tarde. A vida consiste naquilo em que o homem pensa o dia todo. Conforme disse o poeta Ralph Waldo Emerson. No momento dessa solenidade, é imperativo lembrar a minha origem de camelô em Juazeiro, relacionando-se à importância da ocupação de espaços ideológicos, econômicos e políticos na condecoração que ora prestamos. Nesses dias de crescimento e de necessidade e para dar continuidade, consiste a cidadania, tornando-se imperioso concretizar o teorema aristotélico que faz da igualdade o ponto de apoio da liberdade, o bem supremo da vida, a mais nobre herança da humanidade, como disse Gladstone. Esta tarde, portanto, é destinada pelos baianos, através da sua Assembleia Legislativa, para conceder o título de cidadão benemérito da liberdade e da justiça social João Mangabeira ao professor Taurino Araújo, tantas vezes comparado a vultos do passado e do presente, por combinar romantismo, força e eloquência na circulação das informações importantes, empregando retórica acima de ideologias e olhar novo no sentido de articular um projeto digno de civilização brasileira, cheia de vida, liberdade e propriedade para todos. Seria o falar bem principal atributo da artilharia jurídica. Na condição de proponente deste título, empenho-me na apresentação do projeto de resolução 2037/2010, mas somente o consenso da situação e da oposição possibilitaram a aprovação do projeto no ato de convergência da vontade dos meus pares, iguais, mas diferentes na defesa de posições e partidos, uníssimos, entretanto, na justiça de tal condecoração. Por isso, certamente, o Poder Legislativo da Bahia reconhece em vida a dimensão maior de quem ocupou por toda a existência com árdua tarefa de compreender a diversidade e tratar corretamente as diferenças. Mais que um trabalhador trabalhando, a Bahia merecidamente condecora o Verbert do dicionário, descrito como sendo prenome de Taurino Araújo, advogado, professor, brasileiro considerado um dos raros estudiosos do direito moderno, além de cultor da língua portuguesa e da filosofia. Nessa deliberação, portanto, se exalta mais que o advogado ou professor de direito em seu ministério privado, mas alguém com quem emprestou uma finalidade pública ao MUS privado. De modo tão eloquente, o taurino, para quem conhece a grandiosidade do seu gênio, tema para doutorado e para samba enredo. Demarcado pelo professor Agenor Sampaio Neto em Taurino Araújo, singular e plural, publicado pelo Jornal à Tarde, quando da celebração dos seus 10 anos de cátedra, em 9 de março de 2012.
E não podia ser diferente. Instituído pela resolução número 1222, de 22 de 12 de 1993, o título de cidadão benemérito da liberdade e da justiça social, João Mangabeira, é concedido apenas a brasileiros reconhecidamente dedicados às causas nobres, humanas e sociais que tenham resultado no desenvolvimento político e socioeconômico do Brasil, melhorando significativamente a vida das pessoas. Por isso, de forma meritocrática, a honraria insere Taurino Araújo num rol de pequeno digno de registro biográfico e selecionado. Valdir Pires, Fernando Santana, Haroldo Lima, João Carlos Cavalcante, Carlos Alberto Sintra e outros. Na exposição de motivos, frisei a saga de um predestinado, nascido na pobreza como eu. Em suas próprias palavras, o homem do interior, unindo o sertão e o cais. Nossas biografias se aproximam tanto na utilização da palavra quanto na superação, e isso torna a condecoração plausível. Parece-me digna de registro de todas as homenagens a história do menino pobre que metaforizou a dificuldade de cursar o ensino superior e de transmitir uma mensagem urgente a seus semelhantes com um expressivo e comovente. Tinha no bolso apenas uma ficha telefônica e muita vontade de falar. Falei. Tanta honra seja para Deus. Ele assim o permitiu. Advogado e professor universitário, Taurino Araújo é uma promessa que se realizou. Realizou-se mantendo a simplicidade no trato e no cometimento de sempre, mas surpreendendo pela inesgotável produção de advogado e cidadão do mundo, insistente na defesa da liberdade de ensinar e de aprender, do qual ele mesmo se tornou exemplo, exaltando a filosofia, a ciência e as artes, que sempre trouxeram calor e brilho ao seu fazer jurisconsulto. Parte desse sucesso, portanto, está na relevância de sua produção, falando e escrevendo, advogando, participando da vida, aprendendo e ensinando, fazendo justiça, resolvendo problemas, livro escrito na forja desse calor, literatura, arte, filosofia. Taurino Araújo, nascido em Jequié em 25 de dezembro de 1968, filho de Adelino Santos de Araújo e de Rita Freitas de Oliveira, casado com Soraya Souza Pinheiro de Araújo, pai de Gabriel Isaac Ximena. Foi criado em Ubatã, onde cursou os estudos preliminares no educandário Humberto Campos e no Colégio Estadual. Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, antiga FESP, Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, graduou-se em dezembro de 1993. Orador da turma, proferiu o discurso Por um Caminho Juncado de Flores. Conclamado à comunidade e à implantação completa do projeto de universidade pública comprometida com a filosofia, a ciência e as artes, e fez dessa proposta o seu compromisso de vida. Mudou-se para Salvador logo após a formatura e atua na área dos direitos humanos desde 1996, inclusive como defensor dativo reiteradamente nomeado pela Justiça Federal e Estadual da Bahia, havendo ensinando em diversos centros universitários e advogado nos tribunais superiores do Brasil em Brasília. Especialista em planejamento educacional pela Universidade Salgado de Oliveira, aprofundou estudos sobre ensino jurídico no Brasil, sob a orientação da professora Maria Aparecida Genelu Salgado Jorge. É doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade del Museu Social Argentino, em Buenos Aires.
foi orador oficial da cerimônia de conclusão de módulos representando o Brasil em julho de 2010. Taurino Araújo ganhou notoriedade através da sentença de um juiz que se disse pesaroso, com a petição que ele havia assinado pelo favor de um cliente criminal, taxando-a de peça totalmente avessa ao bom direito, que restringe-se a reproduzir argumentos trazidos em outro processo, mandando publicar as ofensas na íntegra no Diário Oficial do Poder Judiciário. O fato foi denunciado à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, que abriu processo para apurar responsabilidades, determinando a unanimidade que fosse realizada sessão solene de desagravo público realizado em 11 de abril de 2008. Na solenidade, Taurino pronunciou o polêmico discurso Taurino Araújo, advogado e professor em autodefesa. Desagravo público, publicado no site oficial da OAB. A retórica empregada naquele discurso beira o autoelogio, mas foi bem recebido pelas comunidades jurídica e acadêmica, levando-se em conta conteúdo e leveza da expressão. No clímax da sua fala, diz que estivesse o ofensor pesaroso, ao invés de julgar, deveria ter procurado médico, terapeuta ou confessor, numa alusão ao real simbólico imaginário, adaptando as prerrogativas constitucionais da advocacia, considerada imprescindível a administração da justiça conforme o artigo 133 da Constituição Federal. O discurso de Taurino Araújo é elaborado a partir da combinação da teoria geral do direito, educação e holismo, bem como através do ensino da filosofia de direitos e antropologia, aplicada a uma variedade de temas e narrativas. A retórica em Taurino Araújo tem-lhe ensejado o reconhecimento público e de seus pares, por causa da defesa do republicanismo em situações concretas. O discurso de desagravo, por exemplo, foi aproveitado como tese de ingresso aprovada à unanimidade pelo Instituto dos Advogados da Bahia em 9 de julho de 2009. Considerada peça modelador em seu gênero, escrita em linguagem castiça e vernáculo primoroso, e também para a concessão de outros desagravos públicos do Brasil afora. Depois do incidente, Taurino foi candidato a desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, em 29 de abril de 2010, na vaga destinada aos advogados, através da arguição pública que exige dos postulantes, entre outros requisitos, notório saber jurídico, conforme determina o artigo 94 da Constituição da República Federativa do Brasil. Adepto do pluralismo jurídico, do pensamento complexo e da religião de saberes concebida por Edgar Morin, Taurino Araújo trabalha como o gênero literário discurso jurídico, atribuindo-lhe desdobramento no ensino jurídico, ao ensinar que o dinheiro é uma linguagem e, como tal, deve ser estudado. No mesmo sentido, incorpora a advocacia e o ensino em defesa da pluralidade e diversidade cultural, vinculando direito à educação e democracia, direitos humanos e democracia, antropologia e internacionalismo, lógica, história, filosofia, teoria e retórica para a fundamentação da crítica ao processualismo e à ineficácia das decisões judiciais, bem como na defesa da educação para todos. O artigo resiste com meme, mesmo assim resistimos, sintetiza o seu ponto de vista sobre a educação
e em termos de responsabilidade, emancipação e oportunidades para o educando, concretizando a independência não somente política, mas, acima de tudo, mental e moral da civilização brasileira, conforme propunha Oswaldo de Andrade, uma marca do seu pensamento e o recorrente apelo ao heroísmo. Condecorações. Primeiro, título de cidadão benemérito, Liberdade e da Justiça Social, João Mangabeira, concedido pela Assembleia Legislativa da Bahia através da Resolução 1534/2012, criado em 1993. O título de cidadão benemérito da Liberdade e da Justiça Social, João Mangabeira, é concedido a brasileiros reconhecidamente dedicados às causas nobres, humanas e sociais que tenham resultado no desenvolvimento político e socioeconômico do Brasil, melhorando significativamente a vida das pessoas. Segundo, comendador da Medalha Tomé de Souza através da Resolução 285/2011 da Câmara Municipal de Salvador. Terceiro, título de cidadão honorário do município de Salvador através da Resolução 1968/2009. Quarto, título de cidadão honorário do município de Gongogi, Bahia, através da Resolução 02/2009. Quinto, 2009, título de sócio efetivo do Dissecular Instituto dos Advogados da Bahia, instituição do qual faz parte desde 1897, juristas de estirpe de Pontes de Miranda, Rui Barbosa, Josafá Marinho e Orlando Gomes, entre outros. Tese de ingresso, Taurina Araújo, advogado e professor em autodefesa, desagravo público. Destaca-se como qualidades do homenageado o brilho intelectual, a inteligência, o bom humor, a inquestionável cultura e a capacidade de relacionar conceitos, contribuindo nos debates de interesse local, nacional e internacional, nos quais o vínculo com a Bahia e os valores da liberdade e da justiça social, inevitavelmente, aparecem quando se indaga quem é esse homem de coragem e de onde ele vem. Assim é o professor Taurino Araújo. Ao longo da sua vida, vem prestando inestimáveis serviços voltados ao desenvolvimento integral do povo brasileiro. Concedeu o título de cidadão benemérito da Liberdade e da Justiça João Mangabeira ao professor Taurino Araújo, é um ato de mais puro reconhecimento à magnitude de seus ensinamentos e à postura de cidadão comprometido com as causas da humanidade. Além disso, a homenagem contribui para que se dê registro histórico nesta casa a sua obra, tornando ainda mais perenes no povo baiano e as bandeiras da dignidade, justiça social e democracia propagada pelo mestre, idealista e genial defensor do humanismo em toda a sua plenitude. Superando todos os obstáculos que lhe foram impostos, Taurino Araújo tornou-se um homem de dignidade e sabedoria exponencial para o Brasil, sempre polêmico e revolucionário em suas abordagens, dedicada ao estudo do fenômeno da desigualdade e de suas consequências perversas em relação ao exercício pleno do direito e da cidadania, tendo o ser humano como centro permanente de sua vida. Não há liberdade sem justiça social. Poucos, como Taurino Araújo, sabem dizer isso de forma tão brilhante e coerente. Nada mais adequado do que lhe conceder o título de cidadão benemérito da Liberdade e da Justiça João Mangabeira. Por sua vida é pautada por inarredável compromisso humanitário. A busca de alternativa para a construção de um mundo mais justo e digno. Ao mesmo tempo, seu caminho é guiado pelo sentimento de solidariedade com as lutas do povo brasileiro, em favor de sua inclusão social e da preservação
de sua identidade cultural. A força vem do interior, costuma dizer. Unindo sertão e cais, ao homenagear o professor Taurino Araújo, reitero o compromisso de continuar lutando pela diminuição das desigualdades em prol da educação de qualidade e do direito a uma vida feliz. Parabéns, professor. Muito obrigado. Bom, convidamos a acadêmica Ximena Taurino Araújo e Flávia Fortes para prestarem a sua homenagem ao nosso querido Taurino Araújo. Trata-se de singelo memorial em agradecimento ao deputado Roberto Carlos, sertanejo de Uauá, homem do chão levantado e que está há mais de 20 anos atuando na política pelo bem da Bahia e de seu povo. Que a bandeira da educação, da liberdade e da justiça social possam tremular sempre, guiando-nos para uma vida melhor, como faz o benemérito Taurino Araújo, na recomendação aos filhos de que moralidade e somente isso, e não dinheiro, poderá fazê-los felizes, reproduzindo a lição de Beethoven. No mais, diz ele, citando Paramahansa Yogananda, a autorrealização é o conhecimento percebido em corpo, mente e alma de que somos a onipresença de Deus. Que os ideais da liberdade e justiça social possam fazer de nós, homens e mulheres, dignos desse nome. O deputado Roberto Carlos propicia ao Taurino Araújo, meu pai, e agora cidadão benemérito da liberdade e da justiça social, não apenas um título, mas uma responsabilidade. E que Deus abençoe a ambos, para que possam continuar consolidando feitos por uma Bahia melhor. Para concluir, recordo a ode de Fernando Pessoa, através do heterônimo Ricardo Reis. Para ser grande, ser inteiro, nada. Teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Muito obrigada a todos. Honrada de estar aqui hoje, prestando essa homenagem ao professor Taurino, e gostaria de fazê-la na forma de um poema, Se a Natureza Quer Fazer um Homem, de Ângela Morgan, que representa bastante bem a trajetória deste grande homem. Se a natureza quer fazer um homem, e eletrizar o coração de um homem, e atestar a força que era um homem, se a natureza quer treinar um homem para cumprir uma genial missão, e quando quer, de todo o coração, criar um homem tão ousado e grande, que a sua fama o mundo inteiro mande, observai seus métodos e caminhos, como coroa sempre com espinhos aquele com quem ela simpatiza, como desbasta e como martiriza, e a poderosos golpes o converte no esboço de argila que diverte, somente a natureza que compreende. Enquanto o torturado coração aos céus levanta a suplicante mão, quando o seu bem a natureza empreende, como abate sem jamais quebrar, como se serve do que vai se sagrar, como derrete e não deixa em paz, e com que artes ela se induz, apresentar ao mundo a sua luz. A natureza sabe o que faz. Se a natureza quer pegar um homem, e se deseja sacudir um homem, e se pretende despertar um homem, se a natureza quer fazer um homem, que no futuro cumpra-lhe o decreto, quando ela tenta, com habilidade, quando deseja e quer com ansiedade, fazê-lo vigoroso, são, completo. Com que sagacidade ela o prepara? Como aguilhou-a com a sua vara? De que maneira o amola e como enfesa? Que o faz nascer em meio da pobreza? Com que desapontamento sempre funge o coração daquele que ela unge? Que sagacidade ela esconde e o oculta, sem olhar ao mesmo onde?
soluça embora o gênio desprezado. Seu orgulho guarde esse passado. Manda eu combater mais arduamente. Falo tão solitário que somente as mais altas mensagens do Senhor consigam penetrar a dor. É assim que a natureza lhe clareia, da hierarquia impenetrável teia. E embora ele não possa compreender, dá-lhe paixões ardentes a vencer. Como impiedosamente a luz floreia, com que terrível entusiasmo fere, se acaso acerbamente ela o prefere. Se a natureza quer nomear um homem, e se ela quer dar fama para um homem, e se ela quer domar acaso um homem, quando ela quer dar brio para um homem, executar missão quase celeste, quando ela tenta seu supremo teste, que há de imprimir a inconfundível marca, o que há de ser um deus ou um monarca, quanto dirige e quanto refreia, de modo a que seu corpo mal contenha a inspiração ardente que o incendeia, e a sua ansiosa alma se mantenha, sempre ansiante por um sonho esguio. Engana com ardil sua esperança, lança-lhe ao rosto novo desafio, no instante aquele alvo quase alcança. Faz uma selva que limpar lhe custe, faz um deserto para que se assuste, para que ele o vença, se capaz. Assim a natureza um homem faz. Então, para provar sua ira, uma montanha em seu caminho atira, e põe a amarga escolha à sua frente. Sobe, ou perece, diz-lhe sorridente. Meditai no mistério da intenção. Da natureza o plano é tão clemente, se compreendêssemos sua mente, os que a chamam cega, tolos são, mas com o pé sangrante e lacerado, é que o espírito sobe, descuidado, com entusiasmo e com vigor dobrado. Esses caminhos todos que ilumina, com essa força ativa, que é divina. E do ardor maneja a espada de aço, para enfrentar o peso do fracasso, e mesmo na presença da derrota, ainda esperança em seu olhar se nota. Eis que é chegada a crise, eis o grito que está à procura de chefe ao infinito. Só quando o povo implora a salvação é que ele vem governar a nação. Então, a natureza diz-nos: tome, eu lhes entrego, finalmente, um homem. Obrigada. Eu quero convidar, antes de entregar o título ao homenageado, quero convidar o nosso vice-prefeito de Ubatã, Wesley, para compor essa mesa. Bom, quero convidar rapaz, eu insisto de não reconhecer que a idade chegou e tem que usar óculos. Quero convidar a esposa de Taurino, a senhora Soraya, as filhas e o filho, Isaac, Gabriel e Ximena, para entregarmos o título ao nosso homenageado.
tenho a satisfação de passar a palavra ao homenageado professor Taurino Araújo Neto. Senhor proponente dessa sessão solene, deputado Roberto Carlos, senhor Coronel Luiz Garcia, representante do comandante da 6ª Região Militar, General Racine, senhor vice-prefeito de Ubadã, Wesley Faustino, senhora secretária-geral da OAB, Ilana Campos, representante do presidente Luiz Viana Queiroz, senhora secretária-geral do Instituto Trissecular dos Advogados da Bahia, Giovanni de Aguiar Pereira, representante do presidente Antônio Luiz Calmon Teixeira, senhor Agenor Sampaio Neto, representante do reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana, José Carlos Silva, senhor grão-mestre da Loja Maçônica da Bahia, Jair Técio Cunha Costa, senhor presidente da Associação Nacional dos Fiscais, a ANFIP, Oswildo Góes, senhoras e senhores, meus amigos, minhas amigas, intelectuais presentes a essa sessão. Conforme salientado pelo eminente deputado Roberto Carlos, nos termos da Resolução 1222, de 22 de dezembro de 1993, o título de cidadão benemérito da Liberdade e da Justiça Social João Mangabeira é concedido apenas a brasileiros reconhecidamente dedicados às causas nobres, humanas e sociais, que tenham resultado no desenvolvimento político e socioeconômico do Brasil, melhorando significativamente a vida das pessoas. Esse é o pano de fundo, em face da generosidade do povo baiano, que me equipara a figuras da estatura de Valdir Pires, do saudoso deputado Fernando Santana, de Haroldo Lima, do desembargador Carlos Sintra, do geólogo João Cavalcante. A grandeza da honraria, conferida a apenas 5 pessoas ao longo de exatas 2 décadas, impõe que não subestime a sua importância e até descreva, em linhas gerais, o longo caminho das pedras para que chegasse até aqui, principalmente por ser de alguma importância para meus alunos. Ainda ontem, passava das 15 horas, quando uma pane, considerada pela Agência Nacional de Energia de grande porte, deixou sem energia todos os estados nordestinos. Só São Luís não foi afetada. O problema, causado por uma queimada no Piauí, fecharia o comércio e travaria o trânsito em Salvador. No polo petroquímico de Camaçari, trabalhadores eram retirados de seus postos por razões de segurança, enquanto a fumaça preta subia e equipamentos eram resfriados. Na maioria das cidades, a energia voltaria somente no início da noite. Pane nas comunicações. Momento de reflexão. Lembrei de meu pai, citando João 23, que a liberdade pertenceria somente a quem possuísse o dom da razão. E do contraponto, por mim enfatizado enquanto ele ensinava, a história da humanidade, segundo Eric Fromm, começa com um ato de desobediência do homem, que representa ao mesmo tempo o princípio de sua liberdade e o desenvolvimento de seu raciocínio. Por isso, teria lutado sempre pela liberdade acima de todos. A liberdade a que se refere Milton, a liberdade de saber, de me expressar, de debater com autonomia, de acordo com a minha consciência, por maiores que fossem os apagões. Essa teria de ser a perspectiva.
Sou um homem do interior, unindo o sertão e o cais. Grosso modo, tais são as origens familiares do lado paterno e materno, levando-me a nascer em Jequié, cruzar mares, céus e oceanos, em busca principalmente do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. A combinação de raiz e fluidez, portanto, fez com que tangenciasse para a estrada livre dos insondáveis, sobre de onde vim, onde estou e para onde irei. Para esse trabalho, concorre que a força vem do interior, lugar de resistência, mas a vocação última é unir opostos e romper grilhões, pois liberdade é tanto ausência de constrangimento quanto habilidade de resposta, e por isso, diria Bernard Shaw, tantos a temem. Quando falta luz, literalmente, é necessário polarizar de novo o negativo e positivo, reaparecendo, ainda assim, a liberdade. Depois de atirado nesse mundo, lembra Sartre, o homem torna-se responsável em primeira pessoa por tudo que faz. E assim dirá Machado de Assis. A liberdade vive, ela fala, ela bate as mãos, ela ri, ela assobia, ela clama, ela vive a vida ao largo de eventuais apagões. Sendo até hoje o mais jovem cidadão benemérito da liberdade e da justiça social, João Mangabeira, entre tantas figuras notórias, é necessário focalizar o sentido dessa honraria para a juventude com quem me identifico desde os primeiros anos e a quem tenho dedicado a vida, enquanto agitador cultural, líder estudantil, professor primário ou universitário. Possa ela usufruir de alguma diretriz útil sobre a juventude, quando também recebia precocemente o título de comendador medalha Tomé de Souza, o ex-governador Valdir Pires enfatizou essa dimensão aqui reproduzida por finalidade didática nos seguintes termos. Foi muito justa a homenagem a ele, porque é um rapaz que eu conheci aos 17 anos, em plena praça pública, com um calor e uma vitalidade e uma vontade da alma, com uma íntima disposição de lutar pelo seu povo, pela sua geração, pela humanidade, de modo que a Câmara presta uma homenagem simbólica no Taurino a uma juventude muito larga, gente muito boa que nós temos. Nós somos um país que tem gente muito boa e eu fico contente com isso. Nessa perspectiva, peço à juventude que considere a possibilidade de conciliar sonho, ousadia, planejamento e serviço em seu ministério privado, pois somente assim é possível superar obstáculos e dar um sentido completo à vida. Terra, água, fogo e ar. Que a juventude seja capaz de ampliar horizonte além das realizações pessoais, entendendo que a humanidade integra pelo menos 7 bilhões de pessoas e o foco limitado ao próprio umbigo impede de integrar o social e dele usufruir. Não se restringe apenas a caminhar e contemplar o reino vegetal ou a beleza que lhe permita construir fontes artesanais de bambu e pensar que isso seja compreensão ecológica, pois é a pluralidade que circula e para o trânsito. É a pluralidade o lugar de segurança e comunhão do espaço público, preenchendo a mesquinhez do privado, que muitas vezes nos impede de compreender a raridade da vida. Seja a juventude fiel à liberdade absoluta de ensinar e de aprender, da qual me tornei exemplo, cultivando a filosofia, a ciência e as artes, compreendendo que além de metas estritamente mesquinhas ou financeiras, há uma dimensão familiar, mental, social, espiritual e física, a serem também cultivadas no percurso do desenvolvimento transpessoal, mirando as estrelas, para ao menos acertar o topo da montanha mais alta e criando as condições necessárias para a saúde, harmonia e prosperidade. Não pretendo ser repetitivo na reprodução de uma biografia genuinamente dedicada aos interesses da Bahia e do Brasil. Tampouco repetirei que essa comovente solenidade exalta a singularidade de quem sempre procurou
reverenciar a diferença. Quero, entretanto, falando diretamente à juventude, partilhar valores por nós compartilhados. Reporto-me à ressignificação e domínio simbólico do simbólico, da interdependência pensamento, sentimento e ação, em termos de que esses setores, em uníssono, possam concorrer para a identificação de valores que verdadeiramente valham a pena. Do ponto de vista retórico, a exposição de motivos da Assembleia Legislativa resume uma biografia extraordinária. Seria falsa modéstia dizer o contrário, mas quero falar do essencial, da permeabilidade, da alegria, da felicidade, do relaxamento, do amor, da generosidade, da gratidão e liberdade com que tenho guiado meus pensamentos, sentimentos e ações. Sob qualquer perspectiva, confesso haver sido criado por uma visão grandiosa, pensando na humanidade toda, e por isso o mais importante é a construção de vínculos elevados, a ligação com mais de 13 milhões de baianos, a generosidade de Roberto Carlos, que entre tantos outros igualmente merecedores, lembrou meu nome e obteve o consenso de seus pares, numa votação secreta, num expressivo percentual superior a 92,5%. Importante mesmo é dizer da integração pragmática do sonho de um menino pobre, que não dispondo de recursos para pagar as mensalidades, integrou a vitoriosa luta pela estadualização de sua universidade. Sejam levados em conta, pois, o viver criativo, o pensamento diferente daquele jovem de calça jeans e tênis, que anteviu a necessidade de se estabelecer responsabilidade fiscal quando ainda nem se falava nisso, com a quádrupla de taurino para o emprego do dinheiro público. Todo o dinheiro não é meu, o dinheiro não é seu, o dinheiro parece nosso, mas não é. Quero dizer à juventude que é possível liberdade de escolha e comunicação eficaz. Há uma palavra certa para cada instante. Muito obrigado, Bahia. Um código moral inteligente deve integrar ética e estética, aparência e essência, sem confundir uma e outra, pois a externalidade rui e somente o essencial permanece, mesmo que imperceptível aos olhos, pois a força vem do interior. Lembre a juventude de ser necessária objetivação em relação a tudo o que acontece, escuta ativa de si e do outro, para que se faça verdadeira afirmação argumentada do ponto de vista, enquanto mecanismos para a solução de problemas, conforme sintetiza Philippe Breton. Infelizmente, relacionam-se ética, democracia e transposição da palavra manipulada, o que exigirá, muitas vezes, esforço hercúleo para superar. Se todos procurarmos dinâmicas sobre paz, respeito, amor, tolerância, felicidade, responsabilidade, cooperação, humildade, honestidade e união verdadeira, faremos todos uma sociedade mais justa e mais humana. Nos últimos 5 anos, fui condecorado 5 vezes, alçado à condição inimaginável, levando-se em conta a minha origem, e um fazer que bem poderia se restringir ao âmbito privado, sem impacto público. O reconhecimento expresso do povo da Bahia, de Salvador, de Congogi, ampliou a minha visão de mundo, no sentido de considerar válidas todas as contribuições para que esse objetivo fosse realizado. Além da proximidade de Soraya, Isaac, Ximena, Gabriel, meus pais Rita e Adelina Araújo, familiares em geral, professores, alunos, eleitores, clientes, vizinhos, colegas e amigos daqui, de Ubatã, de Agenor Sampaio Neto e Washington Trindade, sem os quais não chegaria aqui. O título, portanto, pertence à humanidade, a quem agradeço indistintamente. Para demonstrar a força dessa conclusão, me reporto às palavras do ministro Hamilton Carnavali. Cada um de nós é uma obra escrita por todos que estiveram conosco e com quem estivemos ao longo da vida, com papéis conhecidos ou não. A vida de cada um está na minha vida como contributo decisivo para aquilo que sou. A todos, o comovido agradecimento. Somos, de algum modo, a excentricidade, a desigualdade por mim alçada a uma hermenêutica própria.
Deus é o centro de tudo. O pai, a mãe e o amigo de todos. Queiramos ou não, Ele tem uma relação próxima com cada um e cada uma. Destarte, receba o meu agradecimento pando da mais sincera emoção, com a admiração espiritual que nos une. Eu reverencio Deus em você, toda a honra seja para Ele, que assim o permitiu. Muito obrigado. Eu quero registrar a presença do nosso prefeito Didi de Itanagra, que está aqui com seu brilhantismo, né, com sua dinâmica nessa homenagem bonita que nós estamos fazendo ao professor Taurino Araújo. Quero registrar também a presença do deputado Álvaro Gomes, né, que se encontra nesse recinto, deputado do PCdoB, Partido da Foice e do Martelo. E relator do projeto, né? O deputado Álvaro Gomes. Bom, eu quero convidar todos para ouvirmos a execução do hino da Bahia. Lindo.
bonito, né? Hino maravilhoso que, com certeza, consolidou a independência não só da Bahia, mas do Brasil. Em nome do Poder Legislativo da Bahia, agradeço a presença das autoridades civis, militares e eclesiásticas, dos senhores e das senhoras deputados, da imprensa e de todos, né, que compareceram a este momento histórico para a Assembleia Legislativa, homenageando um dos mais nobres juristas e professor da nossa querida Bahia. Coisa nossa, filho de Jequié, e que hoje nós temos a honra de estar concedendo esse título a este homem simples, trabalhador e um dos maiores juristas do Brasil. Parabéns, Taurino, parabéns, Assembleia Legislativa, por esse feito. Diria que a Assembleia, nesse momento, fez um gol de bicicleta de Neymar, concedendo esse título de benemérito ao nosso professor, poeta e grande jurista Taurino Araújo. Muito obrigado. Está encerrado a presente sessão.